E se eu te dissesse que o seu maior inimigo não é o mundo lá fora, mas a voz dentro de você? Talvez você esteja aí agora se sentindo travado, inseguro, paralisado. Você até sabe o que gostaria de fazer, mas na hora de agir, algo dentro de você grita: você não vai conseguir. É como se, por mais que você tentasse, alguma coisa puxasse você de volta, como se houvesse um freio invisível dentro da sua mente. E o mais cruel é que ninguém vê, porque por fora você sorri, diz que tá tudo bem, que está levando, mas por dentro está cansado de se sentir pequeno, de sempre duvidar de si mesmo. Você já sentiu que não importa o quanto se esforce, parece que não é o suficiente? Já se olhou no espelho e ouviu aquela voz crítica dizendo: você erra demais. Todo mundo está à frente. Você não tem o que é preciso. Essas vozes parecem suas, mas não são. Elas foram colocadas aí por experiências, por críticas, por comparações injustas. E com o tempo você acreditou nelas. A falta de autoconfiança não nasce com você. Ela é ensinada, repetida, plantada. E se não for questionada, ela cresce e te faz encolher. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não com frases prontas, não com clichês motivacionais, mas com a verdade que você talvez nunca tenha ouvido. Você não é inseguro, só te ensinaram a duvidar de si. Talvez você nunca tenha percebido, mas existe um lado seu que quer aparecer, que quer crescer, que quer ser leve, forte, criativo, livre. Mas esse lado foi escondido, engavetado, por medo, por vergonha, ou porque em algum momento da sua vida alguém te fez acreditar que você não podia. Aqui no canal Lado que você esconde, falamos sobre isso, sobre a dor de não se sentir bom o suficiente, sobre o medo de errar, sobre os bloqueios que te impedem de viver o que você deseja. Mas também falamos sobre despertar, sobre se reconectar com quem você sempre foi, antes das críticas, das comparações e dos traumas. Aqui você vai aprender a treinar sua mente, a mudar seus pensamentos, a reescrever suas histórias internas. Cada vídeo é um convite para você se olhar com mais compaixão. Cada história que contamos, cada metáfora que usamos, cada técnica que explicamos é para te lembrar de que você não está sozinho e que existe um caminho, um jeito de viver sem tanta autossabotagem, sem tanto medo, sem se esconder. E se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Se inscreva agora no canal Lado que você esconde. Aqui você vai encontrar conteúdo psicológico embasado, explicado com leveza, histórias emocionantes que tocam onde ninguém mais vê, técnicas de neurociência e terapia cognitiva explicadas de um jeito simples, metáforas que ficam na sua mente e transformam a forma como você pensa e sente. Um espaço seguro onde você pode se sentir acolhido mesmo em silêncio. Mas a minha voz está aqui com você para lembrar toda semana que você merece se sentir seguro. Você merece confiar em si.
e que, mesmo que ninguém tenha te ensinado isso, você pode aprender agora. No vídeo de hoje você vai entender por que sente tanta insegurança, por que isso te impede de ter sucesso, não só profissional, mas emocional, e o que fazer para começar a virar esse jogo. Mas antes, eu preciso te contar uma história sobre a primeira vez que uma criança acreditou que não era boa o suficiente e sobre o momento exato em que ela decidiu que nunca mais ia tentar. Essa história talvez seja sua ou de alguém que você ama. Fica comigo até o fim, porque hoje a gente não vai só entender a origem da sua insegurança. Vamos começar a reprogramar essa voz. Aquela que sussurra que você não consegue vai ser substituída por uma nova, mais firme, mais gentil, mais sua. Respira fundo, a jornada começa agora. Você já se perguntou por que parece tão fácil acreditar que vai dar errado e tão difícil acreditar que pode dar certo? Porque mesmo quando você tem talento, preparo, esforço, seu cérebro insiste em te lembrar de tudo que pode dar errado. A resposta não está na sua essência, está no seu cérebro em modo de proteção. O cérebro humano foi moldado para manter você seguro, não para te fazer feliz. A sua mente aprendeu a se proteger, mesmo que isso custe a sua expansão. Quando você era criança, seu cérebro estava em pleno desenvolvimento e tudo que você viveu, as críticas, os julgamentos, os olhares de desaprovação, os erros que te envergonharam, foram registrados como ameaça. A estrutura cerebral chamada amígdala, que regula o medo, aprendeu a associar exposição com dor. Ela se ativava quando você tentava algo novo e era corrigido com rigidez. Ela disparava quando você expressava algo espontâneo e era ridicularizado. Ela guardou tudo e desde então ela entra em alerta sempre que você precisa ou pensa em se arriscar. E como se o cérebro te dissesse: melhor não tentar. Assim, a gente não sente aquilo de novo. E esse sistema, que deveria te proteger de perigos reais, começou a te proteger você de crescer. É por isso que toda vez que você sonha alto, algo dentro de você sussurra: não é para você. Eles vão rir. Você vai falhar. Essas vozes internas não nasceram com você. Elas foram construídas. Talvez você tenha crescido com pais ou professores exigentes demais. Talvez tenha ouvido mais sobre seus erros do que sobre suas conquistas. Talvez ninguém tenha te ensinado a tentar de novo, só a ter vergonha de errar. Você lembra da primeira vez em que quis falar em público e travou? Ou quando se comparou com alguém da sua idade que parecia estar muito à frente? Ou quando sentiu orgulho do que fez, mas alguém olhou e disse: não é tudo isso. Esses momentos são como pequenas cicatrizes invisíveis, mas seu cérebro lembra. E ele cria atalhos mentais, o que chamamos de vias neurais dominantes. Toda vez que você se encontra diante de um novo desafio, essas vias são ativadas e a sua mente responde com o velho padrão de medo, dúvida, paralisação. Mas aqui vai a parte mais importante. O cérebro pode ser reprogramado. A neuroplasticidade,
A capacidade do cérebro de se modificar nos dá uma chance real de mudança, mas ela exige repetição, consciência e coragem. Por isso, quando você está assistindo esse vídeo, você já está fazendo algo imenso. Você está colocando luz onde antes havia automatismo. Está observando um pensamento ao invés de apenas acreditar nele. E isso muda tudo. Porque quando você percebe que o pensamento de eu não sou capaz não é uma verdade, mas um reflexo de padrões antigos, você ganha liberdade. Você começa a dizer: esse pensamento está aqui, mas eu posso escolher outra resposta. E nesse espaço entre o impulso e a resposta surge a confiança. Autoconfiança não é a ausência de medo, é a decisão de não deixar o medo decidir por você. E sim, essa decisão pode ser treinada, assim como um músculo, assim como uma nova língua, assim como qualquer habilidade humana. Você não é inseguro. Você está treinado para duvidar. Mas se foi possível aprender o medo, é possível treinar a coragem. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como esse processo acontece e te apresentar uma metáfora simples que uso até com crianças e adolescentes para você começar hoje mesmo a mudar os pensamentos que te aprisionam. Então fica aqui comigo, talvez esse seja o momento em que você vai entender pela primeira vez que o problema nunca foi você, mas a programação que te deram, e agora você pode escrever uma nova. Você já tentou se encorajar? Já ficou na frente do espelho dizendo frases como: vai dar certo, você consegue, confie em você. Mas 5 minutos depois, estava duvidando de tudo de novo. É porque por dentro ainda existe uma voz que não acredita, uma voz interna que deforma sua imagem emocional. É como se você estivesse diante de um espelho, mas um espelho de parque de diversões. Sabe aquele espelho torto que distorce o corpo da gente? Que deixa a cabeça gigante, a barriga larga, o corpo encolhido? Pois é, muita gente está usando esse tipo de espelho dentro da própria mente. Você até olha para si, mas não vê a verdade. Vê um reflexo distorcido pelas experiências antigas, pelas falas negativas, pelas críticas que te feriram. Você nunca termina o que começa. Você é muito fraco. Você sempre erra. Não tem coragem. Essas frases viraram reflexos e você achou que eram realidade. Mas então você começa a questionar. Começa a perceber o que está vendo não é quem você realmente é. É quem você aprendeu a ser para evitar a dor. Você aprendeu a desistir antes de tentar, para não se frustrar. Aprendeu a calar para não ser rejeitado. Aprendeu a se esconder para não se machucar. Mas então você escuta algo novo, algo que diz: e se você não fosse tudo isso que aprendeu a pensar? E se o espelho estiver errado? E se você puder trocar o espelho? E aqui entra a técnica. Existe um exercício chamado reestruturação cognitiva, mas aqui vamos chamar de técnica do espelho verdadeiro. Funciona assim. Identifique o pensamento distorcido. Toda vez que pensar em algo como eu sou incapaz, escreva. Segundo, questione a origem. Esse pensamento veio de você?
ou foi colocado por alguém? Qual a evidência real disso ser verdade? Terceira etapa: troque o espelho. Imagine que você tem um novo espelho mental, um que reflete com clareza, sem distorção. Como ele mostraria você? Talvez não perfeito, mas inteiro, tentando, evoluindo. E agora, vamos ao exemplo. Carla queria muito abrir o próprio ateliê de cerâmica. Ela tinha um talento, vontade, um plano. Mas toda vez que ia dar o primeiro passo, ouvia: não vai dar certo. Você não sabe o suficiente. Melhor não arriscar. Ela pensava que era prudência, mas era medo fantasiado de lucidez. Mas então, ela escreveu os pensamentos. Percebeu que todos eles tinham a voz da mãe, que sempre dizia que a artista passava fome. Não era dela, era herdado. Mas então, ela visualizou outro espelho, um que mostrava não só os riscos, mas também o esforço, o progresso, a paixão pelo que fazia. E nesse espelho, ela se viu com coragem suficiente para dar um passo. E deu. Ela não abriu o ateliê inteiro, mas fez a primeira feira. Vendeu, recebeu elogios e algo dentro dela começou a mudar. Você também pode fazer isso. Amanhã de manhã, quando se olhar no espelho, pergunte: esse pensamento é meu ou é só um reflexo torto? E escolha outro, um que traga a imagem inteira, sem exageros, mas também sem cortes. Porque quando você troca o espelho, a confiança começa a nascer. Você já percebeu quantas vezes o dia começa e a primeira coisa que você faz é se criticar mentalmente? Talvez você nem perceba, provavelmente, mas ali entre escovar os dentes e escolher a roupa, sua mente já lançou a primeira pedra. Tô com cara de cansado. Esse cabelo tá horrível. Hoje não vou render nada. Devia ser diferente. É assim que o espelho torto ganha força. É assim que, sem perceber, você passa mais um dia acreditando nas distorções. Mas essa semana vai ser diferente. Você vai fazer o seguinte: esse é o desafio, o espelho da verdade, por 7 dias. Todas as manhãs, antes de sair ou se conectar com o mundo, pare 30 segundos em frente ao espelho. Observe o que vem à sua mente automaticamente. Se vier crítica, não brigue com ela, só perceba. Agora, diga em voz baixa uma frase verdadeira, gentil e realista sobre você. Não precisa ser otimista, exagerado. Precisa ser verdadeiro. Vou trazer aqui alguns exemplos. Estou cansado, mas mesmo assim estou aqui. Tenho medo, mas não estou me escondendo. Hoje eu escolho cuidar melhor de mim. Errei ontem, mas sigo tentando. Anote o pensamento original e a frase nova em um caderno de terapia ou no bloco de notas do celular, tá? Qual é o objetivo desse desafio? Criar uma nova trilha neural. Ensinar seu cérebro a oferecer a você um reflexo emocional mais justo. Não para alimentar ilusão, mas para romper o padrão de autojulgamento automático. Ao fim de 7 dias, você talvez perceba algo curioso. As críticas ainda surgem, mas você já não acredita tanto nelas. E isso, por menor que pareça, é o começo da autoconfiança.
Quer ir além? Então compartilhe aqui nos comentários de uma forma da qual você achar que é mais tranquila para você, tá? Qual pensamento apareceu hoje no espelho? Qual frase verdadeira você escolheu colocar no lugar? Aqui nesse canal, você nunca vai ser visto como fraco por fazer isso. Aqui, ver sua dor com coragem é prova de força. Você chegou até aqui e só isso já diz muito sobre você. Porque a maioria das pessoas foge de olhar para dentro, mas você teve coragem de ficar, de ouvir, de se observar. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você tenha entendido que a sua dor faz sentido e que ela não te define. Ela só mostra o quanto você está pronto para mudar. Você não é preguiçoso, nem fraco, nem perdido. Você está machucado por dentro, mas continua tentando. E aqui isso é visto, é reconhecido. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, escreve aqui nos comentários uma única palavra que represente como você se sentiu. Só uma, sem ter que explicar tudo. Pode ser alívio, clareza, dor, esperança, reconhecido. E se você conhece alguém que também está paralisado por dentro, mesmo sendo forte por fora, manda esse vídeo para essa pessoa de forma leve, silenciosa, como quem diz: você não está sozinha. No próximo vídeo, vamos falar sobre um outro sabotador silencioso, a comparação emocional. Aquele hábito de olhar para o lado e achar que todo mundo está à frente. Mais feliz, mais livre, mais pronto. Mas a verdade é outra. E você vai descobrir isso no próximo encontro. Então, ativa o sininho se ainda não ativou, porque o próximo vídeo pode abrir uma porta que você nem sabia que existia. Aqui é assim. Você não precisa se mostrar para o mundo. Só precisa ter coragem de parar de se esconder de você. Nos vemos em breve, silenciosamente, mas com verdade.